Então, boa noite a todos. Vamos aproveitar, mais um final de semana. Agora iniciando o ano de 2021. Primeiro estudo, primeira reunião nossa desse ano que se inicia. Vamos aproveitar bem para inaugurar em nossos corações, com muita esperança, com muita alegria, muita vontade, essa oportunidade simbólica, esse simbolismo que coloca em nossas vidas aí uma oportunidade de um novo ciclo. Então é claro que todo dia é dia de renovar a existência. Todo dia, independentemente de ser um ano ou outro, é oportunidade única para o Espírito escrever, mais uma página aí no livro da sua história. Mas é claro que quando a gente pega um ciclo novo, um novo ano que se inicia, há como que uma esperança renovada no ar, porque são muitas almas, muitos espíritos, encarnados e desencarnados, que se congregam, dentro de mais um início de ano. Então vamos aproveitar esses ares da renovação para colocar em prática muito dos nossos projetos, das nossas vontades e, acima de tudo, de renovar a existência, como dissemos, trabalhando pelo bem do próximo e pelo nosso. Hoje nós vamos iniciar um capítulo 17, que é um capítulo bem interessante, bem profundo, e a gente volta a traçar aquelas reflexões bem profundas sobre os mecanismos que nós, enquanto alma, ser profundo, self, eu profundo e verdadeiro, e as movimentações do ego, que são a personalidade assumida na atual encarnação. Relembrando, nos últimos estudos, nós trabalhamos bastante a questão da paz interior, que é aquele compromisso que temos conosco, portas adentro do coração, trincheiras adentro da alma, onde nós vamos buscar vasculhar esse nosso interior com bastante atenção e desejo e empenho, para que a gente possa ter essa paz interior, essa fortaleza íntima, estabelecida, com força, com coragem. E na última semana falávamos sobre praticar isso na vida, dentro do aprender a fazer. E dizíamos, é importante até relembrar, quem puder entrar no canal e assistir, antes essa palestra sobre a questão da prática, de colocar em prática de fato o conhecimento adquirido, para que a gente consiga atuar, no campo da vida, que é o melhor campo de atuação que temos, para aprender de fato as conquistas interiores, aquelas conquistas que são conquistas da alma. E agora o autor espiritual nos leva novamente para algumas considerações dessa nossa personalidade, para que a gente possa identificar, talvez a palavra certa seja essa, identificar com bastante precisão quais são esses mecanismos de fuga, ou de fuga talvez seja a melhor palavra mesmo, da nossa personalidade, do nosso ego, que é bastante inteligente e, como nós dissemos, vivencia as experiências de uma forma mais superficial, nas trincheiras ou na superficialidade da vida, e tem todo um mecanismo de defesa, aonde quer a todo custo preservar a autoimagem. Então, se não tivermos atentos, nós vamos ficar refém desse jogo mental. Nós falávamos em estudos anteriores que a vivência do espírito passa a ser exageradamente no campo mental, pois a mente está voltada para o exterior
refletindo aquilo que acontece no exterior, e aí o espírito se projeta nessa superfície exterior, vivenciando a vida na borda, né, da existência, ali como se estivesse num palco, e de fato está, num palco iluminado, onde as luzes se projetam sobre este ego, e nós precisamos, de certa forma, ter o nosso reconhecimento da nossa eficiência, do nosso desempenho, como se fôssemos ou precisássemos ser aplaudidos pela plateia que nos vê e que vai dizer assim quando acertamos e fazer assim quando não acertamos. Então, se nós estivermos reféns desse reconhecimento alheio, dos julgamentos alheios, nós vamos, ou corremos o risco, se não estivermos atentos, projetar a nossa existência para o exterior e viver de acordo com as exigências externas, do que significa um papel de um bom profissional, de um bom pai, de uma boa mãe, de um bom filho, né, de um bom cidadão. Nada errado em sermos de fato um bom cidadão, um bom pai e uma boa mãe. É o esforço que devemos fazer para cumprir, claro, com os nossos deveres essenciais. Mas não podemos deixar de olhar para o que de fato somos. O fato de eu ser eficiente no desempenho de uma tarefa não fala quem sou. Jamais dirá de quem sou. Fala de alguém que executou bem uma tarefa, que cumpriu bem um papel. Então, nós sempre falamos isso aqui, é muito importante que nós consigamos fazer essa distinção do que significa o exercer de uma profissão ou de uma tarefa dentro das exigências que ela coloca e aquilo que de fato somos em nossa intimidade, enquanto seres profundos e essenciais. Enquanto a nossa mente trabalha e executa as atividades, o que diz e o que fala o meu coração. É isso que devemos entender. Como é que o meu sentimento está associado àquilo que eu faço? Sou feliz? Tenho sido feliz na minha vida ao executar aquilo que executo? Tenho sido sincero nas minhas atitudes? Tenho sido autêntico? De fato percebo quem sou? E se não tenho conseguido ter essa autenticidade, até por conta de algumas exigências exteriores, dentro do verniz social necessário, consigo reconhecer essa distância de que vai do ator que atua e do personagem que atua e do ator que vive nos bastidores, quando as cortinas se fecham. Então é muito importante o autoconhecimento. E aí nesse capítulo 17, o autor espiritual fala de duas questões bem interessantes do ego e desse jogo psicológico que pode ser extremamente perigoso se nós não estivermos atentos. Diríamos aqui, nada errado em colocar uma máscara ou outra para cumprir com determinado papel. É como colocar uma roupa. A roupa esconde o corpo biológico na sua intimidade. Por que eu coloco uma roupa para sair à rua e trabalhar? Porque nós temos como convenção não andar nus, como algumas tribos indígenas ou como algumas culturas. Então, em respeito a um código de postura, um código de ética estabelecido na nossa sociedade, em que nós não andamos nus, então eu coloco uma roupa para sair à rua. Mas eu estou muito ciente que aquele terno bonito ou aquela roupa bem ajustada esconde muitas vezes um corpo que não é tão bonito assim, né? E não é tão assim ajustado, não é assim mesmo? E nada demais eu ter um corpo assim ou assado, até porque sabemos que beleza corpórea não diz nada da alma. Então não vamos aqui de novo querer atender padrões de belezas estabelecidos e sacrificar a nossa saúde nas imposições, por exemplo, de dietas, seja lá o que seja. Se vamos cumprir algo a ser disciplinado na existência, para que adquiramos a saúde e não para ficar bem com uma estética
que é um padrão exterior aceito por alguns e nem tanto por outros. Bom, isso precisa ficar claro, que se eu precisar colocar algumas máscaras no exercício de algumas tarefas, que eu estou colocando-as conscientemente e que elas escondem muitas vezes aquilo que eu de fato sou na intimidade, assim como a roupa esconde o corpo biológico. Isso temos que estar consciente dessa questão para que não venhamos a nos confundir com o personagem, a nos confundir com as máscaras utilizadas, muitas vezes necessárias. Então o autor espiritual coloca aqui algumas questões bem interessantes a respeito destes mecanismos psicológicos que são utilizados pelo ego e que precisamos estar atentos para que essa confusão não se estabeleça. E para que eu, dentro do meu orgulho, da minha vaidade, da minha prepotência, ou até do egoísmo, interesse pessoal, achar que sou alguma coisa ou que sou algo que, na verdade, na essência, não sou. Precisamos, de fato, nos conhecer, saber quem somos, para adquirirmos a capacidade e o pré-requisito para sermos felizes. As transferências e as camuflagens na esfera dos sentimentos são fenômenos complexos e rotineiros nos relacionamentos. Então veja que é uma coisa que a gente sabe, né? Essas transferências e camuflagens acabam sendo rotineiras nos relacionamentos. Então nós temos que saber que elas são rotineiras. Rotineiras quer dizer que são da rotina, quer dizer que são do todo dia. Então eu preciso estar atento para essas transferências e camuflagens, porque eu preciso reconhecê-las para, identificando-as, ou eliminá-las, ou saber que as uso dentro desta ou daquela situação. Conhecidos pela psicanálise como mecanismos de defesa do inconsciente, as projeções e camuflagens afetivas ocorrem em razão de processos educacionais da infância centrados no ego, ou por impulsos de núcleos afetivos consolidados em outras reencarnações, ou ainda pelo desconhecimento de si mesmo, sendo capazes todas essas causas de gerar extensas lutas íntimas e trágicas provas no quadro dos envolvimentos passionais. Então, por que eu preciso conhecer esses mecanismos que muitas vezes são complexos? Justamente para que eu não fique refém desses processos psicológicos, para que eu não fique sem o controle dessas questões que podem me levar para lutas íntimas, mais trágicas, conflitos profundos, aonde eu não aceito uma situação, não aceito outra, onde eu tenho uma dificuldade muito grande de me envolver em profundidade com as outras pessoas, de me relacionar de uma forma sadia, porque aquilo que eu sinto está extremamente diferente daquilo que eu penso ou daquilo que eu estou mostrando no exterior. Então eu preciso identificar aquilo que está acontecendo na fronteira da existência, no contato com o envolvimento, com as relações, e aquilo que em intimidade o meu coração, os meus sentimentos afetivos estão mostrando, estão indicando como é que eu estou me comportando interiormente, fazendo esta ou aquela coisa. O reflexo mais eminente da presença de semelhantes defesas psíquicas é a perda da autenticidade humana. Então, ser autêntico é algo a ser conquistado. Nem sempre ou quase nunca é simples sermos autênticos, até por conta deste verniz social, dessa civilização que evidentemente nos colocou numa posição que ainda não conquistamos. Basta ver que em determinadas situações a paz tão conquistada ou tão almejada, ela se perde em relacionamentos que se tornam violentos. E quando interesses maiores estão em jogo, que sejam interesses econômicos ou de poderio, de poder, de político, nós podemos ter nações que entram em guerra, ou povos que se digladiam
né, num extremo de violência chamada guerra. Então, por que a humanidade ainda em pleno século XXI demonstra sentimentos tão violentos a ponto de eliminar um outro ser humano? Isso, sabemos nós, é da época da barbárie. Os bárbaros faziam isso. Os bárbaros andavam armados até os dentes, eliminando os povos inimigos. Isso é da barbárie. Mas em pleno século XXI, uma humanidade dita civilizada ainda faz uso desses costumes? Faz. Então não tem muito verniz e muita polidez falsa nas relações, que quando contrariado o ser humano mostra as garras, o desrespeito. Não vemos isso, infelizmente, nas redes sociais, quando a polarização se torna explícita e quando polos antagônicos levantam as suas bandeiras e esquecem a bandeira do humano, da paz, do respeito. Aonde está a polidez? Então, é importante que eu reconheça ou perceba que nos relacionamentos eu possa estar utilizando desses transferências e camuflagens no dia a dia, mas que isso não necessariamente reflete quem de fato eu sou na minha intimidade, e que os meus sentimentos, se provocados, podem extravasar como se fosse numa erupção descontrolada, num vômito, né, de uma palavra que reflete o desrespeito ao ser humano. Então, se estamos falando da questão do orgulho e desse distanciamento que vai da alma profunda do ser verdadeiro a um ego que movimenta ou que transita no palco da vida, eu preciso identificar quanto orgulho há em mim, para identificar quão distante estou de me reconhecer com humildade quem eu sou. Isso não quer dizer que eu tenha que andar nu na rua, tirando a roupa. Não, eu posso continuar usando das máscaras necessárias para uma convivência pacífica, mas sem me iludir de que eu já sou pacífico, ou sem me iludir de que eu já sou honesto, que eu já sou humilde, que eu já sou caridoso, que eu já sou amoroso. Então, essas virtudes essenciais da alma, elas precisam ser de fato vivenciadas na intimidade do coração. É assim que eu me sinto? Quando eu me solto na naturalidade da vida, o que é que transborda? Quando eu vivencio nos campos de luta que falávamos na semana passada, no mucuvuco da existência, quando as situações relacionadas ao atrito existencial nos provocam, nos intimidam, nos contrariam, como eu tenho vivenciado interiormente os sentimentos que afloram. Então isso é necessário para que eu possa me conhecer melhor, para que possamos então continuar com autenticidade, que eu saiba de fato quem sou. Na medida em que vai amadurecendo física e psicologicamente, a criança, o jovem e mais tarde o adulto aprendem a esconder-se de si e do mundo, gerando um complicado mecanismo para atendimentos dos apelos sociais e paternais, quase sempre em desacordo com a sua autêntica personalidade. Então nós, enquanto fomos educados, e por isso que a gente fala que muitas vezes a educação é uma educação que mais domestica, que mais socializa, do que de fato tira de dentro o que a pessoa é na sua essência. Então nós, depois que vamos deixando de ser crianças e jovens, vamos amadurecendo e vamos evidentemente atendendo essas exigências exteriores da sociedade, dos pais, e muitas vezes camuflando quem de fato somos. Isso precisa ser muito bem verificado, porque senão de fato nós vamos ter adultos que perderam a essência. E aí nós vamos entender por que Jesus, na sua mensagem extraordinária, nos fala que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Por quê? Porque a criança é autêntica. E o adulto, às vezes, perdeu a autenticidade, aquela pureza interior, por conta de um ego que quer atender às exigências exteriores para receber aplauso e reconhecimento público.
Aquela criança se perdeu em alguma curva do caminho, ela ficou para trás. É como se o adulto, o ego, se levantasse, ou o superego, olhasse para a criança e dissesse: quietinha, não pode fazer barulho, não pode isso, não pode aquilo, não, isso está errado. Então esse superego, esse ego, esse pai autoritário, constrangeu a criança a ficar escondida por trás da personalidade egóica que aparece para a vida, porque daí eu sou aplaudido, eu sou reconhecido, e a criança evidentemente foi perdida. E aí não há como entrar no reino dos céus. Por quê? Porque eu estou entrando de forma falsa. Quem entra é um ator, quem entra é um personagem embelezado na aparência, mas que não reflete o que é na sua essência. E o corpo morre, o ego morre. Aquele que foi aplaudido na vida vai ficar ou cremado ou enterrado. E o que aparece é a criança ferida, o que aparece é o jovem esquecido, o adulto preterido. E aí nós vamos para o plano espiritual sem corpo, apenas com a alma, e vamos nos mirar no espelho da consciência e vamos identificar quem de fato éramos e não quem imaginávamos ser. Para que isso não aconteça, eu preciso identificar se aconteceu comigo no amadurecimento. Se no transformar-se em adulto, eu não rejeitei a criança. E se eu não escondi a verdadeira essência para atendimentos e agrados muito próprios do ego. Perdendo a autenticidade, o ser não se planifica, arroja-se no desajuste, ensejando o ebulir de culpas de outras vidas que não foram absorvidas, vivendo infeliz e sob intensa pressão interna em neuroses de longo curso. Aqui já extrapola um pouco o controle interior e aí a gente acaba perdendo a capacidade de atender-se na sua essência, de escutar-se, de perceber-se. E aí eu já desenvolvo mecanismos mentais já planejados pelo ego e vou alucinando na vida, vou criando neuroses. Esse é um risco ainda mais sério. E aí podem surgir todas as questões que a gente já percebe nos mais diversos relacionamentos. Dependência, ciúme, possessividade e medo comandam as atitudes em direção a relações imaturas, sofríveis, pobres de confiança e caráter, ensejando a potencialização dessas camuflagens psicológicas junto aos grupos de ação do ser humano. E aí basta ver o que é o mundo para nós percebermos que esses jogos psicológicos, essas camuflagens psicológicas estão presentes, onde as pessoas não estão de fato vivenciando as relações com a maturidade necessária. E aí surgem as dependências, ciúme, possessividade, os melindres, né? E toda uma série de situações próprias de adultos imaturos em relações imaturas e superficiais. Nós precisamos, evidentemente, melhorar essas questões, porque o cúmulo desses desajustes é, como falávamos há pouco, as guerras e as violências que se exacerbam de uma alma conflituosa que já não consegue conter-se. E a violência transborda para o exterior em diversos efeitos e sintomas visíveis em qualquer lugar que você olhe no presente, que nos assiste e que nos pedirá contas no futuro. Encerrando, porque bem complicadinho, né? Esse estudo, ele é profundo, nós vamos ter que revê-lo depois mais vezes e não vamos chegar nem na metade do capítulo 17. Mas esse parágrafo é interessante que complementa bem essa questão das relações imaturas e dessas camuflagens, porque nós vamos começar a descobrir e nos esconder nos esconderijos psíquicos. Tem como origem mais saliente o medo. Então nós vamos começar a criar esconderijos psíquicos, onde a gente vai se esconder na mente, lembra? A mente reflexa, onde a gente começa a vivenciar uma vida de mente, onde ali temos o SPA, né, que é a síndrome dos processos de uma mente acelerada, né? Onde a mente não para, não desliga, eu não consigo conter esses reflexos mentais exteriores, onde há um barulho interior, onde não existe paz e onde eu estou constantemente em movimento.
aonde não consigo desligar essa mente, né? Então, os esconderijos psíquicos têm como origem mais saliente o medo. Medo de si mesmo, medo de seus verdadeiros sentimentos. E não havendo coragem suficiente nem desejo para tal, a criatura foge do autoencontro, do autoenfrentamento, incapacitando-se a cada fuga em dominar a sua vida interior, deixando escapar a chance de se olhar no espelho da consciência e cuidar de sua realidade transitória, resgatando a sua realidade natural e divina. Então veja que interessante. Nós precisamos identificar se nós estamos com medo de algo, e às vezes é de nós mesmos, e nós estamos migrando para esses esconderijos psíquicos, aonde nós vamos dentro de uma relação mental de vida, que pode ser uma alucinação, pode ser uma fantasia, pode ser uma fuga, e tudo isso é fuga, e aí a gente perde a oportunidade de cuidar da realidade transitória. Qual a realidade transitória? Eu, espírito imortal, estou como Evandro. Quem é Evandro e quem sou eu? Como é que nós dois nos relacionamos dentro dessa construção de uma realidade natural, profunda e divina? Porque se eu não conseguir ter esse processo reflexivo, dialógico, entre o que é exterior e o que é interior, o que é a minha atuação no mundo físico e quem sou eu de fato nessa romagem espiritual que tem pelo menos, como diz Calderaro, 40 mil anos, quem eu sou? A pontinha da realidade presente do iceberg, que para alguns são 50 anos de existência, ou aquilo que está sob essa superfície, abaixo da água, nas profundidades da alma, desse iceberg que tem 40 mil anos? O que tem mais peso na minha existência? Então é importante reconhecer quem de fato sou e entender dentro dessa reflexão aquilo que precisa, pode e deve ser processado a nível consciente. Por isso que a palavra conscientizar-se só é possível se o sentimento estiver atrelado e eu estiver todos juntos, o pai, o adulto e a criança. O verdadeiro PAC, né? Pai, o adulto e a criança. As minhas personalidades ou as minhas questões psicológicas todas integradas, para que eu não esqueça quem de fato sou em essência, para que eu resgate a minha sombra e para que eu seja autêntico na vivência interior consciente da minha existência. Aquilo que acontece portas adentro do coração. E não aquilo que eu coloco, o pessoal vê um cortinho de cabelo diferente, uma maquiagem quem usa, uma camiseta um pouquinho mais branca, outra um pouquinho menos branca, né? Isso é o exterior. O que acontece por trás dessa caixa torácica e desse crânio? Eu preciso entender quem está aí dentro, vivendo a vida na intimidade da existência, para que eu seja autêntico comigo e eu possa começar a me atender, e não aos caprichos e desejos de um ego que muitas vezes quer aplauso. Mas a vida é aplauso. Jesus abandonou a existência sendo ovacionado pelos fãs em praça pública? Ou ele foi conduzido ao Calvário, crucificado e morto? O que nos diz esse símbolo da crucificação? Já falamos muito sobre isso, né? A verticalidade do amor e a horizontalidade da ciência. Então, como é que nós vamos buscar, de fato, nos conhecer? Com as duas asas da sabedoria. O amor, com as duas asas da evolução, diz Emmanuel, da evolução. O amor e a sabedoria. Por isso que eu tenho que ter o amor, por isso que eu tenho que ter o sentimento. Não é algo de mente muito próprio do ego. É algo de sentimento profundo que brota do íntimo da alma. E eu preciso escutar-me, eu preciso ouvir-me, eu preciso me desbloquear de crenças e de muitos esquemas que incapacitam a minha vida e que me tornam um ser humano, um espírito medroso, incapaz de muitas vezes ter uma relação madura profunda, sem máscaras na intimidade do ser, aonde eu sei o que estou sentindo e consigo
entender, classificar e não apenas controlar, mas vivenciar este sentimento. E agora, assim, concluindo, esse encontro, porque muitas vezes pode ser doloroso, quanto mais for adiado, mais vai constranger este ser a ombrear com o eu falso, que lhe impinge sentimentos de desconforto e falsidade, caso possua um mínimo de formação ética, ou então vai fazer com que ele penetre na conduta degenerada, caso esta alma desista de entender o que se passa consigo mesmo, ante o caleidoscópio de seus sentimentos e pensamentos confusos e inconstantes acerca do querer e do gostar. Então, por que muitas vezes escutamos na mídia, dentro de um relacionamento, que avançou para uma violência doméstica, às vezes incabível ou inconcebível? Porque muitas vezes essa alma adiou por muitos e muitos anos esse encontro. E aí vive e fica ombreando a existência com o eu falso. Uma relação difícil, porque tudo que é falso foge da verdade, tudo que foge da verdade é uma mentira, é uma ilusão. E viver uma ilusão é desgastante. Viver uma mentira, mentindo todos os dias para si mesmo e para os outros, é doloroso. Então isso nos dá a infelicidade, o desconforto, a insatisfação. E às vezes isso vai ficando aqui até um certo ponto que vem para fora como um vulcão que entra em erupção e aí causa uma destruição através do fogo e das lavas, né? Então é muito importante, né, dentro desse capítulo que apenas inicia, que a gente consiga perceber esses mecanismos que são essas camuflagens para nos atender com muito amor. E aí o amor é necessário para que esse encontro seja o menos doloroso possível. E aí, trazendo o Evangelho da noite, bem-aventurados os misericordiosos, que levaram à praça pública aquela mulher da vida, para que a gente saiba que não cabe aqui julgamentos de culpa, mas uma responsabilização consciente da vida. Não olhar para trás, querendo buscar culpados, mas aceitar o presente da forma como ele está, perdoar-se incondicionalmente, quantas vezes foram necessárias, 70 vezes, 7 vezes, e olhar para o futuro, avançando da forma correta. Então o perdão e o amor são necessários em todos os instantes da nossa existência. Então que Jesus possa nos abençoar, possamos entrar num novo ano sendo o mais autênticos possíveis e aceitando aí as recomendações do Mestre Jesus para as relações humanas, que não deve prescindir nunca do amor e do respeito.